Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você estará assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Almeno Campos, jornalista esportivo daqui do Rio de Janeiro. Faço parte da equipe de transmissões da MS Web Rádio, que é uma web rádio lá do Mato Grosso do Sul e que tem uma equipe de transmissões aqui do Rio de Janeiro, e a gente transmite uma boa parte dos jogos dos times daqui do Rio. Hoje a gente não conseguiu estar lá em São Januário, né, para fazer a transmissão, então acabei acompanhando o jogo daqui de casa. Essa vitória do Vasco por 3-2 em cima do Bahia, jogo pela 31ª rodada do Brasileirão. Então, convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia. Não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui. E essa divulgação ela é muito importante também para o crescimento do canal aqui no YouTube. E também, né, estou com o objetivo de alcançar a marca de 300 inscritos aqui no meu canal. Então, me ajudar nessa? Então vamos com tudo para mais um vídeo por aqui. E olha, aí principalmente para os vascaínos, né? Uma vitória que parecia tranquila, acabou que quase que virou num empate vexatório, né? Porque abrir 3-0 e depois levar o empate em 3-3 seria um vexame, né? E é aquela história que eu até falei no último vídeo de pós-jogo do Vasco, que foi uma vitória por 1-0 em cima do Cuiabá. Não tem mais jogo tranquilo para o Vasco. Se o Vasco abre 3-0, tinha que marcar o quarto, o quinto gol. E Vasco chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo, quase que acabou levando um empate no fim, mas o Vasco conseguiu mais uma vitória, a segunda vitória seguida, né? Ganhou do Cuiabá e agora ganhou do Bahia. E é uma vitória que a gente, assim, o Vasco está com 43 pontos, mas a gente pode falar que o Vasco já espantou de vez qualquer fantasma, se ainda existir esse fantasma, né, de risco de rebaixamento para a Série B. E agora é uma vitória que deixa o Vasco até mesmo próximo do Bahia, que é o sétimo colocado. O Vasco, nono colocado com 43 pontos. E o Bahia, sétimo lugar com 46. Ali no meio tem o Cruzeiro, o oitavo colocado com 44 pontos. E pensando numa possibilidade de um G6 virar um G7 ou um G8, então ó, o Vasco nesse momento pode sim sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Por que não? Para virar um G8, né, o Vasco precisaria contar com o título do Flamengo na Copa do Brasil e o título do Botafogo na Libertadores. Né? Tem o Atlético Mineiro que está atrás do Vasco, é verdade, né, que é o 10º colocado no Brasileirão. Né? O Atlético ainda vai jogar as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Porque eu não acredito que o Atlético Mineiro vá perder essa vaga para a final da Libertadores, tá? O Atlético que vai jogar, inclusive, nesta terça-feira, né, o segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o River Plate. Mas o Vasco pode sim, nesse momento, sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Mas é aquela situação, né? O Vasco agora vai ter uma sequência, né, de jogos complicados, inclusive. Próximo jogo é contra o Botafogo, lá no Newton Santos, é o líder do Campeonato Brasileiro. Aí vai ter outros jogos até complicados também, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. Vai ter o duelo contra o Corinthians, lá em São Paulo. O Corinthians que está nessa briga contra o rebaixamento. Já tem muito tempo também, né, que o Vasco não ganha do Corinthians em São Paulo. Tem o Internacional, o jogo é em São Januário, mas o Internacional que está numa crescente aí no Brasileirão. Então, assim, não será uma sequência fácil
de jogos para o Vasco. Mas é aquilo, né? Todo jogo para o Vasco é complicado, né? E hoje já complicou, né, também. Enfim, mas para falar desse jogo que aconteceu nesta segunda-feira, né? O Vasco teve aí 4 desfalques, né, para o jogo de hoje, mas aqueles que já estão fora há algum tempo, né? O caso do Adson, do David, do Estrela, o Paulinho, que está recuperando a forma física, inclusive. Só que hoje o Vasco teve mais 4 desfalques, né? O volante Hugo Moura e o Verratti, que nesta segunda-feira cumpriram suspensão, eles levaram o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Cuiabá, então por isso ficaram de fora. Além deles dois, também as ausências do Felipe Coutinho e do zagueiro Léo. O Coutinho apresentou uma fadiga muscular, ele teve dores na coxa esquerda, e o zagueiro Léo também com dores na coxa esquerda, então acabaram desfalcando a equipe Cruz Maltina no duelo desta segunda-feira. Né? Inclusive, né, o Maicon hoje entrou no lugar do Léo. Então, a zaga do Vasco hoje, por exemplo, foi formada pelo João Vitor e pelo Maicon. Aí o Vasco teve Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maicon formando a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Aí o meio de campo hoje, né, foi formado pelo Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão, e Galdames. Olha só, o Rafael Paiva ressuscitou Galdames de titular. E ele não fez um jogo ruim, não, tá? O Galdames não fez um jogo ruim. Ele fez um bom jogo. O Matheus Carvalho também fez uma baita atuação, tá? Acho que para mim foi o segundo melhor jogador do Vasco. Atrás dele, Dimitri Payet, que completou esse meio de campo. E o ataque com Puma Rodrigues pela direita, Emerson Rodrigues na esquerda. E hoje o Ryan foi o centroavante titular. Já o Bahia, o técnico Rogério Ceni, repetindo a formação que foi titular na maioria dos jogos do esquadrão. Né? Então, o Bahia com Marcos Felipe no gol, o Santiago Arias na lateral direita. Né? O Santiago Arias hoje voltou após cumprir suspensão no último jogo. Gabriel Xavier e Canu formando a dupla de zaga e o Luciano Juba na lateral esquerda. Aí o meio de campo com Caio Alexandre e Jean Lucas formando a dupla de volantes. O Caio Alexandre que também hoje voltou à equipe titular após cumprir suspensão na última partida. Aí a linha de 3 mais avançados, né, com Everton Ribeiro pela direita, o Tassiano centralizado e o Cauli pela esquerda, e o Everaldo sendo o centroavante na equipe do Bahia. E aí, amigas e amigos, principalmente, né, aqueles que torcem para o Vasco, hein? Onde que estava esse Vasco que atuou na maior parte do primeiro tempo, hein? Com essa intensidade na marcação, com forte ritmo de jogo, com forte ritmo também de chegadas no ataque, hein? Onde que estava escondido esse Vasco? Pois é, e o Bahia ficou meio que surpreendido, né? Com essa intensidade que o Vasco teve, né? E o Bahia que jogou muito espaçado, né? E quando tentou criar jogadas, teve dificuldade justamente para passar dessa intensidade de marcação que o Vasco teve. E a equipe Cruz Maltina que abriu o placar aos 11 minutos de jogo. E foi numa jogada, né, que o Puma ele tentou fazer um drible e ele iria escorregar, mas ele mesmo assim conseguiu ficar com a bola e continuar com a bola. Então o Puma chutou com o pé esquerdo, a bola foi no canto direito do goleiro Marcos Felipe, que não fez a defesa por completo. E aí deu a bola, digamos assim, para o Emerson Rodrigues, que pegou o rebote e mandou para o fundo da rede. Né? Marcos Felipe acabou tentando fazer a defesa, mas deu o rebote para o colombiano Emerson Rodrigues finalizar e abrir o placar dessa forma para o Vasco aos 11 minutos do primeiro tempo. E aí, aos 17, o Vasco teve um pênalti a favor. Né? E assim, foi um pênalti que eu achei bem discutível, tá?
não sei se foi o Canu ali que chegou na marcação, que agora não me recordo se foi o Canu, mas o Canu ali chegou junto na marcação em cima do Ryan, teve um encontro, teve um choque, só que eu sinceramente não sei se esse choque realmente foi suficiente para ser pênalti. Só que foi um pênalti padrão, digamos assim, pelo que foi visto nesta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Pênaltis que acabaram não acontecendo. Eu sinceramente, não sei se eu marcaria pênalti nessa jogada em cima do Ryan, não, sabe? Mas o pênalti acabou sendo marcado. E aí, na cobrança, apareceu ele, Dimitri Payet, que mandou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Marcos Felipe e dessa forma fez o 2-0 para a equipe do Vasco. E o Vasco continuou com a intensidade, principalmente na marcação, dando um sufoco na saída de bola do Bahia. O Bahia que pouquíssimo conseguiu produzir na primeira etapa. E aí o Vasco, aos 31 minutos, conseguiu marcar o terceiro gol, que começou com o lançamento do Léo Jardim lá do campo de defesa, o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Aí a bola chegou até o campo de ataque, o Galdames conseguiu ganhar a bola e a bola sobrou para o Payet, que teve liberdade para dominar e chutar com o pé esquerdo. A bola foi no canto direito do Marcos Felipe e assim marcou um belíssimo gol, o terceiro gol do Vasco na partida. Pois é, né? O Payet realizando uma grande atuação, acho que foi uma das melhores atuações que ele teve no Vasco em um ano, foi com certeza a melhor atuação dele pelo Vasco em 2024, né? O Payet que agora chegou a 5 gols marcados nesse ano de 2024 e o terceiro gol dele neste Campeonato Brasileiro. Payet agora que é o terceiro maior artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. Pois é, né? Porque o artilheiro é o Verratti, né? Com 9 gols. E o David com 4 gols. São os dois maiores artilheiros do Vasco na competição. E agora o Payet com 3 gols é o terceiro maior artilheiro da equipe na competição, né? Teve até a presença da família dele em São Januário hoje. Então, assim, o Payet estava inspiradíssimo, né? Inclusive com a presença da família, né? Porque até circularam notícias, né, nos últimos dias da situação dele, da família que estava longe e tudo mais. Mas, curiosamente, a família dele apareceu no jogo de hoje e o Payet fez uma grande atuação. Será apenas uma coincidência? Enfim, fica essa pergunta no ar. E aí, após o 3-0, né, o técnico do Bahia, o Rogério Ceni, acabou realizando mudanças na equipe ainda no primeiro tempo. Ele tirou o volante Jean Lucas e também o atacante Everaldo. Aí entraram o Ademir, que é atacante de beirada de campo, e o Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, que acabou entrando como um centroavante. E a mexida acabou que deu certo, né? Porque logo depois, assim, 4 minutos depois, né, o Bahia, a substituição que aconteceu aos 37 minutos, tá? E aí, 4 minutos depois, o Bahia fez o primeiro gol do jogo, no cruzamento que veio do Ademir pela direita, aí o Luciano Rodrigues, livre de marcação, cabeceou e mandou para o fundo da rede. 3-1 para a equipe do Vasco. Só que a partir desse momento, o Vasco parou de jogar. O Vasco, além da queda de ritmo, né, que teve, né, porque obviamente que o Vasco não ia conseguir manter a intensidade que teve nos primeiros 30, 35 minutos de partida, né? Os jogadores não são robôs, não são máquinas, são seres humanos, né? E ainda mais que a gente está no final da temporada aqui no Brasil, né? Então, então aquela intensidade que o Vasco teve nesses primeiros 35 minutos caiu e o Bahia, desde esse momento, né, que marcou o gol e no segundo tempo acabou que atuou com mais posse de bola até, né, que a equipe do Vasco, né, até para confirmar isso. E de fato, né, o Bahia teve um pouquinho mais da posse de bola do que a equipe do Vasco, só que o Vasco,
no decorrer do segundo tempo, ele deixou, né, o Bahia ter essa posse de bola e o Vasco, que chegou até poucas vezes ao ataque, né? O Vasco ele teve até oportunidades para poder marcar o quarto gol no segundo tempo e assim, digamos, matar a partida, né? Até durante o segundo tempo, o Rafael Paiva ele tira o Ryan para colocar o Alex Teixeira e tira o Puma Rodrigues para colocar o Maxime Domingues, né? Enfim, e aí até o Alex Teixeira mesmo, em um dos contra-ataques, ele deu um passe na ponta esquerda para o Payet, né? Só que o passe saiu forte demais. Até o Alex Teixeira poderia se fosse fominha, ter chutado mesmo, né? Mas ele deu um passe na esquerda para o Payet, que o passe saiu forte, aí o Payet não conseguiu finalizar. Enfim, e aí, mas o Bahia conseguiu marcar o segundo gol, isso aos 29 minutos do segundo tempo, que foi com o Ademir, né, o cruzamento que veio da esquerda, né, o Tassiano acabou finalizando, o Léo Jardim defendeu, mas o Ademir no rebote conseguiu mandar para o fundo da rede 3-2. E aí o que se desenhava, né, um jogo tranquilo para o Vasco virou um drama, que aí virou praticamente um ataque contra a defesa, né, o Bahia atacando, tendo ali a posse de bola contra o Vasco, mas se defendendo, obviamente, tentando sair em contra-ataques. E no finalzinho do jogo, quase que o Bahia empata um jogo. Um cruzamento que veio da esquerda, a bola chegou até o meio da área de defesa do Vasco, com o Rafael Ratão. O Rafael Ratão, ele finalizou no canto direito do Léo Jardim. O Léo Jardim ele caiu para a esquerda e o goleiro do Vasco conseguiu fazer a defesa com as pernas. E aí a bola voltou para o Rafael Ratão, a bola bateu na perna do Rafael Ratão e foi para fora. Quase que o Bahia conseguiu empatar o jogo nessa jogada. Enfim, o Bahia, ele, como falei, ele teve um controle maior da posse de bola no segundo tempo. Até o Rogério Ceni no intervalo fez mais duas mexidas, né? Tirou o Caio Alexandre para colocar o Acevedo, né? O volante Acevedo, e tirou Cauli para colocar o Rafael Ratão, né? Para ter aquela presença maior também na grande área, para tentar receber os cruzamentos. Aí depois tirou o Luciano Juba para colocar o Iago Borducci, né? Que aí tirou um lateral esquerdo para colocar outro lateral esquerdo, mas acabou que o Bahia ele teve sua principal chegada, né? Suas duas principais chegadas no caso, a que foi o segundo gol e nos acréscimos do segundo tempo que o Rafael Ratão ele perdeu uma grande oportunidade, porque o Léo Jardim com as pernas acabou fazendo um milagre, evitando que o Bahia empatasse o jogo em São Januário. Enfim, 3-2 para a equipe do Vasco. Já falei no início do vídeo a situação do Vasco na classificação. Já o Bahia que agora chegou ao terceiro jogo sem vencer. Acabou perdendo para o Flamengo em Salvador, depois teve um empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte, que teve que correr atrás do empate, e agora mais uma derrota, agora diante do Vasco, aqui no Rio de Janeiro. E a situação até de vaga para Libertadores pode estar começando mesmo a se complicar para o Bahia. Isso porque o Bahia permanece na sétima colocação com 46 pontos. Só que tem um detalhe, né? O São Paulo é o sexto colocado com 51 pontos. O Internacional é o quinto colocado com 52. E tem o Flamengo em quarto com 54. Só que Internacional e Flamengo vão se enfrentar nesta quarta-feira lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. É um jogo atrasado da 17ª rodada. Então é um confronto direto pela quarta colocação. E por falar em confronto direto, né, o Bahia vai ter justamente um confronto diretíssimo, hein, contra o São Paulo. Jogo que será na terça-feira,
É terça-feira da semana que vem, 9h30 da noite, no horário de Brasília, lá na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Então, assim, a situação é a seguinte. Se o Bahia perder em casa para o São Paulo, aí ele vai ver o São Paulo abrir 8 pontos de vantagem. E ainda vai ter um duelo direto entre Internacional e Flamengo, que o Internacional ele pode vencer esse jogo, porque tem que ver também como é que vai ser esse Flamengo para esse duelo, né? Porque o Flamengo, no final de semana agora, vai ter o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Então, como é que o Flamengo vai entrar contra o Internacional? Então, existe uma chance, sim, do Internacional ganhar do Flamengo, e aí o Internacional iria para 55 pontos. E aí o Flamengo ficaria em quinto com 54. Então, pode ser que o quinto e o sexto colocados, né, fiquem com 54 pontos, isso se o Bahia perder. E ainda corre o risco de ver ou o Cruzeiro ou o próprio Vasco, um dos dois pode ultrapassar o Bahia na classificação. Então é um cenário que o Bahia ele pode terminar, se perder para o São Paulo em casa, ele pode terminar a rodada na 9ª colocação, ficando 8 pontos atrás do G6. Então, está se criando um cenário muito perigoso para o Bahia nesse cenário de briga por vaga na Libertadores. Então, o Bahia precisa triunfar em casa. É um duelo diretíssimo contra o São Paulo. E assim, por que o Rogério Ceni, aí fica essa pergunta, por que o Rogério Ceni ele não dá oportunidades como titular para o Lúcio Rodrigues? Por que não dá oportunidade também para o Ademir? Porque fica tudo na mesmice, sabe? Enfim, por que não dá uma oportunidade para o Ademir no lugar do Cauli, que não vem atuando bem? Por que não faz um esquema mesmo com 4-3-3, né? Com 2 pontas velozes, ter um Everton Ribeiro mesmo jogando mais centralizado para ser um cara de criação, um Lúcio Rodrigues sendo titular mesmo, que o Lúcio Rodrigues está fazendo mais por onde para ser titular nos últimos jogos do que o Everaldo mesmo. Ficam esses questionamentos também, cara, porque o Rogério Ceni ele pode variar isso. Por que não faz essas mudanças, né? Ficam esses questionamentos, né? Até, e já tem muita gente, muito torcedor do Bahia que já está meio que pedindo a cabeça do técnico Rogério Ceni, cara. E assim, são cobranças que precisam ser feitas mesmo. Por que não dar mais chances mesmo para o Lúcio Rodrigues? Então, assim, ficam essas perguntas aí no ar, né? Por que o próprio Rogério Ceni não faz isso? Enfim, então... e eu não falei do próximo jogo do Vasco, né? Que será contra o Botafogo. Também na terça-feira da semana que vem, 9h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Newton Santos. Ser na casa do Botafogo, o próximo jogo, duelo contra o líder, né, do Campeonato Brasileiro. Assim, o Vasco precisará fazer uma partida assim, praticamente perfeita diante da equipe que vem, na minha visão, tá apresentando o melhor futebol do Brasil. E, claro, vai ter os retornos do Hugo Moura e do Verratti. Não, e o pior, assim, eu vi muita gente assim já comentando quando o Vasco abriu 3-0. Nossa, o Vasco tá jogando melhor sem o Verratti, sem o Coutinho. Calma aí, né, galera? Vamos com calma, né? Calma que também não é assim, não. Vai querer tirar o Verratti? Pô, vocês são malucos? Eu, hein? Cada coisa, cara. Enfim, E aí você tira o Hugo Moura. Tudo bem que assim, o Matheus Carvalho hoje fez um baita jogo, mas o Hugo Moura vem sendo o melhor volante do Vasco. Você vai do nada assim, porque abriu 3-0. Aí o Hugo Moura não serve mais para ser titular no Vasco hoje. O Verratti a mesma coisa. Pera aí também, né? Aí depois deu no que deu, né? Aí o time cansou, faltou aquele poder maior de marcação e quase que levou um empate, né? Vamos com calma, né, galera? Enfim. Então, foi o que aconteceu nesta segunda-feira
em São Januário. Vitória do Vasco por 3-2. Jogo pela 31ª rodada do Brasileirão. Pois é, o Brasileirão já chegando aí na reta final, nas últimas rodadas. E o Vasco agora se livrou do risco de rebaixamento, né? Para mim já se livrou de vez de qualquer ameaça de rebaixamento. E o Bahia, que precisa ficar ligado nessa questão de vaga para a Libertadores, porque agora tem aí mais um concorrente que chegou ali para um possível G7, que é o Vasco. Isso se abrir um G7, um G8, né? Mas no caso do Vasco, precisará, como já falei, né? Precisa mostrar um bom futebol, esse futebol que o Vasco apresentou nos primeiros 30 minutos. Bom futebol, com essa intensidade, foco na marcação. Apresentando esse futebol, é sim possível sonhar com uma vaga na pré-Libertadores. Para a Libertadores diretamente vai ser muito complicado, né? Porque precisará vencer metade dos próximos jogos, pelo menos, e contar com tropeços do São Paulo ou do Internacional na metade dos próximos jogos, o que, assim, eu acho improvável que aconteça, sinceramente. Mas é a minha opinião. Bem, então, é isso. Termino por aqui mais um vídeo. Se você ficou comigo até aqui no final, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo, tá? Em breve voltarei com mais um vídeo por aqui, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!